Olá, tudo bem? Como estão vocês? Tudo bem? Quero ler uma passagem que está aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 9, a partir do verso 1, que diz: E disse Davi: Ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem, por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: Seu servo teu. E disse o rei: Não há alguém da casa de Saul para que use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Interessante que esse jovem aqui, que se refere a ele como aleijado de ambos os pés, tinha um nome, e o nome dele, como é que era? Era Mefibosete. Esse jovem nada mais, nada menos era do que neto de rei e bisneto de príncipe. O avô dele era o rei Saul, e o pai dele era o filho do rei, o Jonatas. Só que aconteceu que com esse jovem teve uma história muito triste. Quando ele tinha 5 anos, a sua ama, fugindo lá dos soldados que queriam invadir o castelo onde ele morava, fugiu com ele e na fuga acabou derrubando a criança, que ficou aleijada. Então a gente vendo que essa história se passou há tanto tempo atrás, né? Há muitos e muitos anos. Acredito que há mais ou menos 3.000 anos. E a gente percebe que um estigma nessa passagem. Há também uma característica, são lembrados por uma característica marcante. Talvez é difícil a pessoa lembrar de alguém, chamar pelo nome. É mais fácil falar daquela pessoa por alguma característica, algum traço que ela tenha que chame a atenção. Esse jovem, qual é que era a característica dele? Era que ele era aleijado. Só que o nome dele, ele tinha um nome, era Mefibosete. Então talvez, quantas e quantas vezes com você até mesmo, você se tornou um ser sem identidade. Por quê? Porque as pessoas chamam você, lembram de você por algo ruim que você fez ou aconteceu com você no passado, ou está acontecendo até mesmo agora, nessa era atual. Eu comecei essa nossa conversa para falar até mesmo um pouco da minha história, porque eu sei o que é isso, a pessoa ser marcada por algum traço que deixa uma característica marcante negativa, uma identidade não positiva, mas negativa, né? Como que aquela pessoa é identificada, fulano de tal, eu sei quem ele é assim, e assado. Bom, é muito difícil para mim, assim, até mesmo estar gravando vídeos, né? É difícil, porque eu sou, além de ser tímido, né? Tenho vergonha, mas só que eu senti a direção de eu fazer vídeos, né? Para passar também um pouco da experiência que eu tenho aos que também estão passando por um momento difícil. Talvez muitos estão presos no muro, a levantar o muro ao redor de si. Eu gosto muito daquela banda do Pink Floyd, e por mais que eu sou cristão, também gosto de ouvir rock, porque eu vejo que é pelo menos essa sinceridade nas bandas de rock, sabe? No que eles estão fazendo. E eu vejo que isso aí não interfere na fé, porque o que está no meu coração é o amor por Jesus Cristo. Então, eu ouço música assim, ouço rock, ouço outros tipos de música desde que não ofenda a minha fé, venha falar de palavrão ou de coisas que vão me levar a pecar. E o Pink Floyd, ele tem um filme que foi lançado em 82, que na verdade o filme é do Roger Waters, o vocalista. Ele deu ao filme. No caso, é o disco, né? Que eles fizeram um filme do disco que foi lançado no dia 30 de novembro de 79, The Wall, que é na verdade um tipo de uma ópera rock, né?
E nesse álbum eles narram a história do Pink, que é um astro do rock, um astro roqueiro que passou por diversos problemas na infância, a começar pelo pai que morreu na Segunda Guerra Mundial, que ele nem chegou a conhecer. Depois foi criado por uma mãe super protetora, acabou tipo, se envolvendo com várias outras questões, né? E casamentos que não deram certo, e a banda, por mais que ele era um roqueiro, aquilo não preenchia o vazio dele. Aí, para tentar fugir de si mesmo e dos seus temores que o cercavam, que o perseguiam, o seu passado que o seguia, o que o Pink fez? Ele ergueu um muro ao redor de si. Até mesmo a última música do The Wall fala exatamente sobre isso, sobre derrubar o muro. E no filme aparece realmente um baita muro sendo quebrado. E na última turnê que o Roger Waters fez, mas em 2009 fez 30 anos do The Wall. E a partir de 2010 o Roger Waters começou uma turnê que foi até 2013, né? E na turnê ele usava esse muro. Durante todo o show ele era construído o muro. E no final teve um momento do intervalo da primeira para a segunda parte do show, é levantado um muro, ou seja, aí a banda fica atrás do muro e a plateia na frente. E no final do show o muro é derrubado. Então, voltando para o nosso assunto, eu quero dizer exatamente isso. Eu senti essa necessidade de derrubar o muro. De derrubar o muro que me cercava. Mas eu senti essa necessidade. Porque eu levantei um muro ao redor de mim. Pelo fato de que de eu ter nascido com alguns diversos problemas de saúde, né? Que ao longo dos vídeos eu vou relatar um pouco cada experiência. Só que eu vou falar não para ficar aqui me lamentando, ou para vocês ficar com pena de mim, ou para vocês me amar mais ou não. Não é esse o propósito. O propósito é para superação. Para mim, primeiramente para mim superar. E também para os outros se superarem. Porque não adianta eu querer fazer um vídeo falando de superação se eu não superei ainda. Então, temos que nos superar. Chegou a hora de derrubar o muro. Chegou a hora de deixar sair para fora tudo aquilo que está preso no seu coração, no meu coração, na sua mente, na minha mente. Esse jovem era aleijado. Tem uma parte que quando Davi vai ao encontro dele, ele diz: quem sou eu para você se preocupar com um cão morto como eu? Olha só a baixa estima que estava esse jovem, o Mefibosete. Ele se considerava um cão morto. E quantas vezes a gente se considera um cão morto? Talvez aí você aí, olha aí pro cachorro mais vira-lata que tem na rua aí onde você mora. Talvez você se sente até menos que aquele cachorro às vezes. Por quê? Porque sua autoestima está baixa. Porque sua alma está ferida. Porque seu coração está ferido. Porque alguém lá no passado feriu você ou por você mesmo se feriu. Com suas escolhas, com suas atitudes, com as minhas escolhas, minhas atitudes. Nasci com problema de saúde, como já falei, né? Mas agora, para a glória de Deus, eu estou com a minha saúde física, estou bem, graças a Deus. Mas eu tenho um estigma, eu tenho uma característica, né? Eu tenho um traço marcante, como se diz, que tem um problema na coluna é bem fácil de ser notado, até mesmo por vocês que estão vendo aí o vídeo. E esse problema na coluna aí foi o menor dos problemas que eu já tive. Mas ele acabou se tornando maior. Porque os que eu já tive no passado foram resolvidos através da medicina, através da fé em Deus. Realmente recebi a cura do problema que eu tinha. Só que aqui os que eram os maiores problemas acabaram perdendo para aquilo que seria o menor problema, que seria esse problema meu na coluna, que dá para ser notado, né? Vocês estão vendo aí que estão assistindo o vídeo. E por causa desse problema aqui da coluna, eu levantei um muro.
comecei a erguer um muro quando... Não na infância, minha infância foi legal, foi bacana. Como esse dia eu conversava com a minha esposa que, por mais que eu perdi a minha mãe quando eu tinha 8 anos, mas a minha infância foi muito super legal, assim, sabe? Muitas lembranças boas. Só que a minha adolescência já foi como cantava a Legião Urbana, né? Na adolescência acabei me envolvendo com drogas. Quando na adolescência eu vivia bêbado, tentativa de suicídio muitas vezes. Tudo por quê? Por causa dessa característica marcante, né? Então, mas eu vejo que com o tempo assim o Senhor começou a trabalhar no meu coração, começou a falar que eu devia falar. Para mim, falar sobre esse assunto é um tabu, era um tabu. Era muito difícil, eu não me sentia bem. E porque são coisas que a gente guarda as sete chaves, como dizem. Só que se o muro não for rompido e implodido, não tem como a gente se libertar, né? Estou um pouco meio, assim, até um pouco meio nervoso, porque não é fácil falar sobre a gente mesmo, né? Esse jovem, do Mefibosete, né? Que talvez você também vai se ver nele, vai se ver nele por algo que aconteceu no passado. Esse jovem, ele tinha tudo para habitar no palácio, né? Mas o que aconteceu quando acabou indo habitar em Lodebar, na terra de Lodebar, que quer dizer terra sem pasto. Ou seja, imagina um lugar que não tem pasto, um lugar seco. Tristeza não deve ser, né? Um lugar assim sem vida. E Lodebar não era só eles, né? Era só, vamos dizer assim, só a elite mesmo estava lá, né? Que era só os deficientes, os leprosos, os pobres, ou seja, os rejeitados pela sociedade. Um jovem que tinha tudo para ser rei, estava habitando lá bem afastado da sociedade, isolado, servendo como um cão morto. O que é a vida? Ele poderia ser rei, sem final feliz, assim, vamos dizer. Eu vou contar o final da história. O rei Davi, ele lembrou do jovem, do Mefibosete. Ele perguntou para Ziba, que era um dos seus servos, se havia alguém da família de Saul que ele pudesse usar com bondade. Aí falaram, como eu já li aqui para vocês, que havia um, né, que era esse jovem, esse rapaz, Mefibosete. Aí o que ele fez? Ele mandou buscar esse jovem, esse rapaz, e esse rapaz foi habitar no palácio do rei. Ele foi comer na mesa do rei. Ele foi comer da melhor comida que o rei comia. Foi vestir da melhor roupa que havia naquela época. Ou seja, a história desse jovem que mudou da água para o vinho. Hoje, nós temos um rei. Nós podemos nos assentar na mesa do rei. Mas não do rei Davi. O rei Davi morreu, como tantos outros morreram. Como Mefibosete já morreu também, mas não ressuscitou. Mas teve um que morreu e ressuscitou. Esse rei é o Senhor Jesus. E ele está convidando. Ele me convidou há 16 anos atrás para sentar à mesa com ele. E hoje ele convida você para você sentar à mesa com o rei. Não com o rei Davi, mas com o rei dos reis, o Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus ilumine a sua vida. Que o Senhor Jesus nos dê força para a gente romper junto essa barreira, esse muro que separa você da alegria, da felicidade, de andar com a cabeça erguida, que faz você viver no preconceito até mesmo, como eu. Acontece de passar por preconceito, sim, acontece. Às vezes é uma brincadeira, uma piadinha de duplo sentido que a gente logo capta no ar o que a pessoa quer dizer. Mas está na hora de a gente romper os muros, romper as barreiras. Então, derrube o muro que existe dentro
de você e se assente à mesa do Rei, do Senhor Jesus Cristo. Espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida. Deus venha abençoar você e tenham todos uma boa noite e até a próxima. Vou continuar contando a minha história assim, que sirva de exemplo para mim e para você, porque também eu vejo o seguinte, que a nossa história primeiramente tem que servir de exemplo para nós, para mim. Não adianta querer que a minha história seja um exemplo para você, se ela não é exemplo para mim. Se eu ainda não superei, aí eu conto uma história aqui, mas não superei ela ainda, aí eu estou sendo hipócrita. Não. Primeiramente eu tenho que me superar. Nós, eu, você, nós temos que nos aceitar. Não importa se lembro de você com estigma lá, com uma característica marcante que chama você lá, que você fica triste, como era o caso aqui do Mefibosete, que era chamado de aleijado. Não importa se chamam você do que for, não importa se chamam eu do que for. O importante é que isso não venha afetar a nossa vida. Que a gente venha passar por cima. Que a gente venha se levantar do chão e sacudir a poeira e derrubar o muro junto. Que Deus abençoe todos vocês. Tenham uma ótima noite e até a próxima.